A terceira dica de ferramenta que eu trago é o CIPOC. O CIPOC é uma ferramenta que eu considero bem interessante, porque você consegue ter resultados muito rápidos fazendo o CIPOC. O CIPOC é uma forma de você desenhar o processo em uma tabela, é uma forma tabular. Por que CIPOC, né? Porque a gente tem aqui o S de supplier, né, ou fornecedor do processo, o I de input, quais são as entradas desse processo, o P de processo, de fato, o que esse processo processa, o que esse processo transforma, o O de output, quais são as saídas desse processo, e o C de customer, quais são os clientes desse processo. Então, o CIPOC, lá oriundo do método Seis Sigma, vem para nos ajudar a conhecer o processo em forma de texto, trazendo tudo para uma tabela, para que dentro dessa tabela a gente consiga entender qual o fornecedor que traz essa entrada, transforma nesse processo, dessa transformação tem uma saída X e depois um cliente X também. Então, a gente consegue conhecer o nosso processo sem fazer desenho, transformando essas informações em uma tabela CIPOC. Ele, pontos positivos, é muito fácil de entender. A gente consegue ler e entender. Quase não precisa de treinamento. Diferente de um desenho, que você precisa conhecer os ícones do desenho, aqui não. Quase não precisa de treinamento. E ele é muito bem aceito na indústria, por causa do Seis Sigma, né? Que na indústria é muito mais aplicado o Seis Sigma. O problema do CIPOC é que ele não é visual. A gente tem aqui formato de tabela e texto. Então, isso é um problema. E não é muito comum em processos de negócio, ou seja, dentro dos escritórios, não é muito comum a utilização de CIPOC. Trouxe aqui material complementar, vou deixar nos comentários do vídeo ou como um material complementar mesmo para vocês, que é um e-book que traz vários exemplos, que traz aqui uma ajuda para vocês que quiserem criar o CIPOC da empresa de vocês, do processo de vocês. É muito legal o CIPOC para você ver as responsabilidades do processo, quando passa de uma área para outra área, então você consegue compreender e consegue conhecer bastante o seu processo utilizando o CIPOC. E essa, então, é a terceira dica de ferramenta para conhecer o processo, é o CIPOC.